a partir do versículo 2. E aí Sulamita que vai falar, né, a esposa. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Versículo 3. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Só até aí, por enquanto. Então, Cantares 5, muito provavelmente é um sonho, né? Cantares 5, Sulamita, ela se deita e ela começa a ter alguns devaneios. E aí ela sonha dentro do sonho. A gente vai ver que ela acha que acordou, mas na verdade continua sendo um sonho, todo desenrolado. Capítulo 5. E aí até o momento onde eu li, Sulamita já estava deitada, Sulamita já estava pronta para dormir. Mas aí Salomão chega e começa a bater na porta. Olha, eu estou aqui fora, abre para mim, eu preciso entrar. Eu quero estar com você, eu quero dormir. Mas aí Sulamita, ela começa a fazer alguns questionamentos que remetem ao capítulo 3. Porque, mais uma vez, Sulamita está no seu leito. Salomão está à procura dela. E ela começa a ter alguns sentimentos inconstantes. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que Sulamita, ela entra em uma zona de conforto em relação ao seu relacionamento com Salomão. Por quê? Porque aqui já passou todo aquele processo, já passou toda aquela paixão de começo de relacionamento, e aqui já é como se fosse um cotidiano. E aí ela começa a colocar em xeque a sua intimidade. Por quê? Porque quando ele está à porta, ela fala, mas eu vou ter que levantar, sabe? Mas eu vou ter que colocar minhas roupas de novo, só para abrir a porta para ele entrar. E aí, enquanto eu meditava, eu, Gabs e a Thaís, a gente meditou muito sobre esse texto hoje à tarde. E nós três chegamos a uma conclusão de que a zona de conforto é o lugar onde nós chegamos e estacionamos. Por quê? Porque é um lugar tranquilo. É um lugar que não precisa de esforços. É um lugar onde você já está bem, você vai à igreja, você não precisa fazer muitas coisas para estar com o Senhor. Nós já chegamos a um lugar onde os métodos nos levam a Deus. Então, para a Sulamita, ela se levantar, ela largar a mão desses pensamentos e querer que o seu amado entre de novo no quarto, que eles continuem com o seu relacionamento de intimidade, ela precisa se lembrar. Então, quando ele coloca a mão na maçaneta e ela sente o cheiro, ela se lembra de momentos, ela se lembra de como é prazeroso estar com ele, de como tudo que eles viveram vale a pena. Então ela se levanta. Então, para que a gente tenha a mesma postura e a gente consiga a falar não para a zona de conforto, a gente precisa trazer aquilo que nos traz esperança, sabe? Aquilo que a nossa memória, ela se lembra e ela traz para nós um anseio de volta para Jesus. Porque nós cantamos que nós vamos abrir a nossa casa, mas nós só conseguimos nos levantar da nossa cama e abrir a porta para Jesus quando a necessidade de Cristo grita maior do que a zona de conforto. Então nós só conseguimos buscar a Deus com intrepidez, nós só conseguimos devotar a nossa vida a Jesus quando a necessidade de Cristo bate a porta. Quando nós olhamos para nós e encontramos miséria em nós. Sabe, a gente está desenvolvendo todo um raciocínio em cima do livro de Cantares. E o livro de Cantares fala muito sobre intimidade, fala muito sobre esse momento a sós. E nós queremos chegar em um lugar onde a nossa mente seja renovada para que a gente experimente da intimidade com Cristo. Mas nós só conseguimos chegar nesse lugar se a gente sair dessa nossa zona de conforto. Sabe,
Sabe, será que é um peso nos despir do velho homem mais uma vez? Será que é um peso nos arrepender dos nossos pecados mais uma vez? Será que é um peso nos despir de todas as verdades e conhecimentos errados que nós temos mais uma vez? Para abrir a porta para Jesus? Esse ato, que aqui é figurado, de fato, é um ato muito penoso, se a gente for ver, na verdade. Porque nós já estamos bem, sabe? Por que eu preciso caminhar mais uma vez? Por que eu preciso fazer todas as coisas? Nós fomos em um culto do Issacar. É Issacar que fala, né? Não, difícil. Lá na Oreb, e ele teve uma revelação da passagem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fantástica. Discorrendo sobre isso, ele diz que quando Jesus ele fala vinde a mim, é porque a pessoa já passou a Cristo. Não é como se Jesus virasse e falasse vinde a mim. É como se Jesus estivesse atrás e gritasse para a pessoa: vinde a mim. Você está em um lugar que eu não estou. Você está carregando pesos que eu não estou carregando. Você está caminhando para um lugar que eu não estou caminhando. Então, será que nós podemos ter a humildade, sabe? A humildade mesmo, a mansidão que Cristo tem para olhar para a nossa pobreza, olhar para a nossa miséria, nos levantar, sabe? Caminhar para Cristo, levantar das obras, caminhar e ficar longe de tudo aquilo que a gente faz que é bom, sabe? De tudo aquilo que é lícito, de tudo aquilo que é nobre, para encontrar Cristo novamente. E aí, tem uma música que fala, é uma música em inglês da Beryl, e aí a música, o refrão dela é assim: o Senhor vai me encontrar quando eu estiver no meio do caminho. Sabe, será que o Senhor vai me encontrar quando eu já não tiver forças para caminhar? Será que o Senhor vai me encontrar não no começo e não no final da minha jornada, mas quando eu estiver no meio do caminho? Porque é no meio do caminho que eu preciso que o Senhor me encontre. É quando eu estiver deitada sobre a minha preguiça, sobre as minhas obras, sobre a minha vida estabilizada, sobre os meus sonhos realizados, que eu preciso que o Senhor me encontre, para que eu me levante, para que eu caminhe até você e entenda que todas essas coisas é pó, todas essas coisas são vãs, todas as coisas se vão. O problema de quando Jesus veio, o contexto da época, era que os judeus esperavam um rei, para que este rei libertasse eles do reino de Roma. Então o que eles esperavam? Não, Jesus ele vai vir, vai guerrear e nós vamos guerrear com ele. Em um episódio do The Chosen, mostra muitos discípulos conversando entre si, fazendo essa alusão de tipo assim, não, nós vamos, quando que vai começar a guerra? Quando que Jesus vai nos levar para batalhar contra os romanos e tal? Só que Jesus não vem assim. Jesus ele vem como um pastor, para pastorear aquelas almas, para mostrar para aquelas almas que eles tinham um pastor. E aí, por que eles erraram? Porque eles esperavam um rei. E aí, qual que está sendo a nossa postura hoje? Nós estamos esperando que Jesus venha como pastor novamente. Mas Jesus não vai vir como um pastor novamente na sua volta gloriosa. Ele virá como um rei. E qual que é a postura que Apocalipse fala que Jesus terá quando ele virá como um rei? Que as suas orlas estarão manchadas de sangue. Por quê? Porque ele vai vir julgar a terra. Então nós temos que ter a consciência correta de como Jesus virá nos encontrar. Sabe? Jesus não virá e falar: oh, bem, não se arrependeram, tá tempo ainda. Oh, benzinho, você não se levantou da sua cama? Eu vou te esperar. Pode ir, vem correndo. Não, Jesus vai vir para uma noiva, ele não vai vir para uma menina. Ele está vindo buscar alguém maduro, alguém ruios como ele, não uma criança. Então, quando Jesus voltar,
gente olhar para a nossa miséria e falar assim: nossa, eu não posso ficar nessa miséria. Eu preciso de Jesus. Eu não posso ficar onde eu estou. Eu preciso de Jesus. Que a gente olhe para o agora e que a gente se torne agora o que nós precisamos nos tornar. Sabe, a CMD está caminhando para 3 anos e nós já estamos pregando sobre comodidade. E nós já estamos pregando sobre zona de conforto. Qual será a nossa pregação daqui a 6 anos? Qual será a nossa pregação daqui a 10 anos? Sabe? Qual será a nossa postura quando a gente já estiver no meio da vida, para o fim, com os nossos filhos, família, enfim, todas essas conquistas humanas? Será que nós ainda vamos estar pregando e ouvindo: levante-se e venha, querida minha, e venha, pomba minha, e venha, imaculada minha? Essa é uma frase de Jesus agora, não será uma frase de quando Cristo voltar. Essa agora é a urgência. Não será essa urgência quando Cristo voltar. A igreja, a noiva que vai ser tomada, não vai ser ministrada com isso, ela vai ser ministrada entre para as bodas, porque você está preparado. E aí, caminhando para o segundo ponto, em Cantares 3 copos, a gente bebe uns 3 copos, a água na garganta dos 2. Versículo 6, né? Achei que a gente tinha falado versículo. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. E aí, em paralelo, eu queria que a gente abrisse em Mateus 7. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui em Cantares 5, 6, ela se levanta. Por quê? Porque ela escuta ele falando: eu busquei e eu não estou achando, eu estou chamando e eu não estou encontrando ela, então eu vou embora. Se eu estou buscando e eu não estou achando, porque ela não está aqui. Se eu estou chamando e ela não está me respondendo, é porque ela não está me ouvindo. E aqui Jesus fala: se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Se vocês pedirem, vocês vão receber. Vocês só precisam pedir. Vocês só precisam bater. Então, Sulamita, ela se levanta e ela fala: meu Deus, ele precisa me encontrar agora. Só que ele já tinha ido embora. E aí ela sai. E aí de novo ela encontra com os guardas. E aí de novo ela se depara com eles. Só que nesse momento ela apanha. Ela apanha, enfim. Tudo isso num sonho, né? Que sonho consistente que Sulamita estava tendo. E por que Sulamita sai do quarto? Sabe? Por que ela vai procurar o amado dela onde ele não está? Por que ela está buscando na rua o que ela só encontraria dentro do quarto? Por que nós continuamos a pedir, a bater coisas erradas, a bater em portas erradas? Nós não vamos encontrar. Nós não vamos receber. Porque nós não estamos sabendo pedir
estamos sabendo como encontrar Jesus. E não será na rua. Por quê? Porque ela apanha na rua. No começo do capítulo 6, que eu não vou entrar, mas no começo do capítulo 6 ela vai falar, ela vai responder, porque vão perguntar para ela: onde está o seu amado? E ela vai virar e falar assim: meu amado está nos jardins. Ela sabe onde ele está. E jardim significa intimidade. Por que ela está procurando ele na rua? Porque ela está nesse momento de inconstância. No primeiro momento ela não quer abrir a porta. No segundo momento ela já se volta super apaixonada e começa: nossa, eu vou procurar agora, eu vou achar, não sei o que, apanha. Aí quando ela volta em si, ela fala: não, ele não está aqui, ele está nos jardins. Então é para lá que eu devo ir. E quantas vezes nós nos encontramos assim? Nós até nos levantamos, nós até reconhecemos que nós estamos pecando, que nós estamos errando, que nós precisamos mudar, que a gente precisa de uma nova postura. E a gente se arrepende, a gente ora, mas a gente continua buscando Jesus em métodos. A gente continua buscando Jesus com aquilo que nós podemos dar para Ele. E a gente continua buscando Jesus com aquilo que os nossos braços, que as nossas mãos podem fazer para Cristo. Sendo que, na verdade, nós só precisamos estar no mesmo lugar. Se eu preciso procurar minha mãe, por que eu vou sair por Baipim o dia inteiro atrás dela? Ela vai voltar para casa. Eu não preciso procurar ela. Uma hora ela chega em casa. Você chega em casa? Ainda mais agora que eu vou sair da sua casa de fato. Então, se a gente continuar no mesmo lugar, por mais que seja um lugar de arrependimento, um lugar de dor, nós seremos achados por Jesus. Uma das traduções para aquela Mateus 6,6 que fala: entra no seu quarto, fecha a porta. Certo? Todo mundo se lembra dessa passagem? Um dos significados para quarto significa bagunça. Quarto de bagunça. Então, quando Jesus fala: entra para o seu quarto e fecha a porta, Ele não está dizendo para você arrumar o seu quarto e abrir a porta para Ele entrar. Ele não está dizendo para você: olha, eu só entro nesse quarto e vou arrumar, tá? Não, Ele está dizendo: entra para o seu quarto bagunçado, que eu vou estar no meio dessa bagunça. Essa bagunça, ela só é arrumada com a minha presença dentro dele. Você só precisa entrar e permanecer. Em Mateus 7, 14, se eu não me engano, é um pouco para baixo do que a gente leu sobre buscar e pedir. Vai falar sobre nós nos esforçarmos. Jesus fala: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. É um verbo que significa uma ação. Então, você não se esforça na zona de conforto. Você não se esforça em um lugar onde está bom para você. Você se esforça em um lugar onde está penoso, em um lugar onde você vê necessidade, em um lugar onde você precisa continuar caminhando e buscando. Então, se eu olhar para a minha vida agora e eu me achar em uma zona de conforto, eu não estou me esforçando para entrar pela porta estreita. Se eu não estou me esforçando, eu não estou caminhando no caminho que eu deveria caminhar. Então, Jesus está em algum lugar e eu estou em outro. É como se Jesus estivesse ao sul e eu estivesse ao norte. Se não está havendo em nós esforço, e o que significa esforço para não ficar solto? Cara, eu continuo permanecendo a ler a palavra, a orar, a ter comunhão, a jejuar, a adorar, arrependendo dos meus pecados. Se nós não estamos nos esforçando, sabe? Se não está sendo penoso, se a nossa alma não está militando contra a nossa carne, se o nosso espírito não está vencendo, por mais que a gente esteja passando por alguma provação e aflição, se nós não estamos, nós estamos em um lugar que não é o caminho da porta estreita.
Jesus foi claro, ele disse: se esforcem, porque o caminho é estreito e poucas pessoas vão estar nele. Poucas pessoas vão estar nele. Então, qual é a primeira postura que nós devemos ter diante de todas as coisas? Cara, eu preciso de Jesus ainda. Eu preciso do Messias. Eu preciso do Salvador. Eu preciso daquele que veio em carne, cruzou a eternidade, veio em carne, se tornou homem, sofreu dores, sofreu em tudo, permaneceu santo, morreu. O sangue dele lava dos meus pecados, ressuscitou, está à destra de Deus Pai e continua intercedendo por mim. Jesus permanece. Nós precisamos permanecer. O Gabs, domingo passado, pregou sobre os olhos de fogo de Jesus também. Sobre nós olharmos, sermos provados e aprovados. Será que há constância em nós em permanecer neste lugar? Porque para Jesus entrar na nossa casa e queimar toda a palha, nós precisamos estar diante da face dele. Eu e o Azar, a gente estava conversando hoje à tarde, aí ele perguntou para mim se eu já tinha orado. Aí eu falei: não, eu vou orar ainda. Ele falou assim: fazer a obra é fácil, difícil é prestar conta pro dono. E foi um momento engraçado, porque eu fiquei assim: ai, Jesus. Mas depois eu fiquei pensando nisso, eu falei: meu Deus, sabe, isso é muito forte. Todas as coisas que a gente faz para Jesus, porque Jesus nos direciona, é tranquilo. O problema é nós chegarmos diante de Cristo e não sermos aprovados por Ele. O problema é chegar diante de Jesus e falar assim: que Jesus, tudo que eu fiz. E Jesus falar assim: mas eu não pedi metade das coisas que você fez? Ou eu nem te conheço, quem é você? A parábola das 10 virgens é exatamente sobre esse momento pós-apocalipse, onde Jesus vai vir para as bodas, né? E a sua noiva vai estar com ele. Então, as nécias, elas batem na porta e ela: Senhor, abre a porta, nós estamos aqui, nós estávamos te esperando, só que aconteceu um probleminha. E a gente perdeu o óleo, mas a gente já buscou, então a gente pode entrar. E aí ele abre e fala assim: mas eu não te conheço. Você não é minha noiva. Eu não vim para você. Por quê? Óleo fala muito sobre oração. Óleo fala muito sobre perseverança. Óleo fala muito sobre eu continuo estando todos os dias no mesmo lugar, faça sol, faça chuva, a minha lenha está sendo queimada, eu continuo sendo um sacrifício vivo e racional a Deus. Então, se nós não conseguimos guardar o nosso óleo, nós não estamos caminhando. O pastor Helder, uma vez, em um dos nossos retiros, ele pregou sobre nós aprendermos a contar os nossos dias. Nossa, gente, que pregação poderosa foi aquela. E aí ele falou que Davi nos Salmos, ele pede para o Senhor assim: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. E aí ele discorreu sobre o que Davi estava pedindo era: Senhor, que todos os dias eu permaneça na sua presença, que eu esteja diante de Ti e que eu esteja recebendo pão. Será que nós estamos tendo os nossos dias contados pelo Senhor? Será que nós estamos recebendo do pão diário que é ensinado na oração do Pai Nosso? Porque se nós não temos fome, é porque nós não temos comido. E se a gente não tem comido, o que acontece com alguém que faz regime? Quem já fez regime aqui? Todo mundo. Você não fez não, né, André? Por favor. Eu também nunca fiz. Mas o que acontece?
acontece? Mãe, eu vou expor um pouco, tá? Porque é a única pessoa que sofre horrores com o regime que eu conheço. Minha mãe está em um processo, está tendo vitória. Que vitória, tá? A Thaís também teve vitória. E aí, coitada, nos primeiros dias ela estava assim, ai, eu quero comer um arroz, eu quero comer chocolate, eu quero comer não sei o que, quero comer não sei o que lá. E ela estava sendo privada disso. E aí o tempo foi passando, ela foi emagrecendo, o paladar dela foi mudando. E aí teve um dia que ela fez uma refeição, não sei lá qual, que ela falou, nossa, caiu pesado. Tipo, já não tá caindo bem. Isso por quê? Porque o estômago dela já tá atrofiando. Então quando ela come alguma coisa que ela já perdeu o costume de comer, ela já se sente mal. E aí nós não moramos por fome. Por quê? Porque nós estamos com o nosso estômago atrofiado. Se a gente não come, a gente não tem espaço. E aí uma revelação, uma palavra por domingo é suficiente para um estômago que não precisa. E aí ter a revelação de alguém, ter uma palavra de alguém é suficiente. Por quê? Porque o seu estômago está pequeno, está atrofiado. Então você não precisa orar. Você pode vir no culto e receber a oração de alguém, que é suficiente para você. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a pedir pelo pão diário. Peça a Deus Pai que te dê pão diário. Para quê? Para que a gente seja alimentado. Para que a gente tenha estrutura espiritual. E aí eu queria, estamos caminhando para o final, eu queria ler Oséias com vocês. Oséias 2. Os dois salmos. A Bíblia Lucas. 2, 6. Isso. Oséias 2, 6, 7. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Vai buscar por eles, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me é então do que agora. Então, o que está acontecendo? Para quem não conhece, né, a história de Oséias, Oséias foi um profeta e Deus falou para ele desposar uma prostituta, porque isso ia servir de exemplo para Israel. E aí, nesse momento, ele está falando que ele vai cercar a Gomer com vários espinhos, para que quando ela queira voltar à sua velha vida, ela não consiga encontrar esses amantes, ela não consiga caminhar para eles de volta. Então ela vai se lembrar de Oséias e vai se voltar para eles. Porque era isso que Deus estava querendo falar com Israel. E aí eu estava meditando sobre isso em todas as vezes que eu preferi de fato os espinhos para eu me voltar a Deus. De todas as vezes que eu me agarrei a coisas que não era para me agarrar, para que eu me voltasse ao Senhor. Como que essa prática ela é algo tão real na vida de cristãos. Praticamente todas as pessoas que eu tenho comunhão já passou por várias situações assim, que se tivesse tomado uma atitude diferente, nada daquilo poderia ter acontecido. Ela só precisava ser obediente a Deus. Então o Senhor, Ele às vezes nos cerca com algumas coisas, sabe? Às vezes algumas portas não se abrem, às vezes alguns pedidos eles não são respondidos. E não porque Ele é um Senhor mau, mas é porque Ele fala assim: você está correndo atrás de amores rivais. Você está correndo atrás de amores que não é para você estar correndo. Você está escolhendo ir atrás de outros bens
além de mim. Então para e se volta a mim. Sendo que o caminho do amor, ele sempre vai ser muito mais fácil. O caminho da obediência, a obediência sempre é o melhor caminho. Permanecer com o Senhor sempre vai ser a nossa melhor escolha. Olhar para Cristo e permanecer com Cristo sempre vai ser a nossa melhor escolha. Por que que nós ainda caímos nas migalhas de Satanás ao achar que, tipo, a gente consegue resolver do nosso jeito? Eu não preciso de discipulado. Eu consigo. Eu não preciso me confessar. Eu vou largar esse pecado. Eu não preciso andar na luz. Inconscientemente a gente pensa assim. Inconscientemente a gente toma as mesmas atitudes todas as vezes, sendo que a melhor atitude era obedecer a Cristo, como Jesus fez. Jesus, ele foi obediente ao Pai até a morte. A gente nunca vai conseguir entender, mas imagina a cabeça, tipo assim, a cabeça louca. Mas tipo, imagina Deus Pai olhando para Jesus e vendo ele começar a sofrer no Getsemane e ele começar a orar: Pai, faça a sua vontade. E ele já estava sofrendo, e mesmo assim ele foi obediente até a morte. Eu não tenho filho, mas eu imagino uma mãe vendo o filho agonizando, sofrendo e não fazendo nada. Isso pode acontecer? Uma mãe que ama seu filho, ela pode deixar o seu filho sofrer? Ela não consegue. Por quê? Porque ela quer salvar o seu filho. Ela não quer deixar ele sofrer. Ela quer pegar ele, ela quer livrar ele daquele sofrimento. Se for preciso, ela passa por esse sofrimento. Mas não. Jesus, ele foi obediente até nessas horas. E foi até o final. Para que a gente pudesse olhar para Deus Pai e nos relacionar de novo com Ele, sem que nenhum pecado nos impeça, sem que a preguiça, sem que a mornidão, sem que os nossos prazeres nos impeçam de chegar a Deus novamente. E por que nós ainda escolhemos nos apegar nessas coisas ao invés de nos apegar ao Senhor? E aí no decorrer do capítulo 5, depois que ela apanha e tudo mais, ela encontra com o terceiro personagem do livro, que são as filhas de Jerusalém, e ela começa a pedir para as filhas de Jerusalém: eu peço que vocês encontrem meu amado, vocês precisam me ajudar a encontrar ele. E aí as filhas de Jerusalém ficam assim: gente, mulher louca, quem é o seu amado? De quem que você está falando? Você está machucada, você está exausta, volta para casa. E aí ela começa a descrever o amado dela. E aí ela começa a falar que ele é alvo, que ele é rosado, e aí começa a ter as características físicas de quem Salomão é. E aí, pensando nisso, uma das primeiras revelações assim, que eu comecei a ter em relação a isso é em quais características que Jesus tem. Sabe, se a gente pedir para alguém achar Jesus, o que a gente falaria primeiro? E assim, não é para ser romântico, não é para ser lúdico, igual está sendo Cantares, mas em uma situação de desespero. Se você fosse correr para alguém, você ia pedir pelo quê? Sabe? Se eu estou desesperada e eu corro para Thaís, eu falo assim: Thaís, faça alguma coisa. Será que eu falaria sobre Jesus? Ora para mim. Sabe? Me ajude. Eu preciso voltar a encontrar com Jesus. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Então me ajude a voltar a me encontrar com Jesus, porque eu não estou conseguindo sozinha. Ou tipo, simplesmente a presença dela ia me acalmar e eu ia ficar tranquila. Porque eu já passei por uma situação assim.
Eu estava desesperada. E ao invés de ir atrás de Jesus, de buscar Jesus em oração, enfim, eu fui atrás de pessoas. E elas supriram o que eu não podia ser suprida. Mas inconscientemente eu achei que fui suprida. Então eu fiquei tranquila. Eu falei, não preciso mais. Já estou bem. Só que como que nós reagimos a essas situações? Sulamita, ela estava espancada, ela estava totalmente dependente de alguém. E ela pede pelo amado dela. Ela se recobre a sua consciência. Ela fala, só tem um. Só existe um. É sobre ele. Eu preciso que você me ajude a encontrar ele. E aí não. O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele menciona sobre a pessoa de Jesus, ele vai falar sobre Cristo Jesus. Ele não fala Jesus Cristo. E aí o pastor Felipe já ensinou pra gente que ele fala Cristo Jesus porque a revelação que ele teve era do ressurreto de Deus. Não era do Jesus homem. Ele aprendeu com Jesus ressuscitado. E os evangelhos, se a gente for olhar, é sempre Jesus. Por quê? Porque os discípulos escreviam sobre o homem. E qual que é agora no presente? Como Jesus está agora? Jesus ele continua como homem ou Jesus está como ressurreto de Deus? Por que eu estou falando isso? Porque eu, muitas das vezes, me encontro como que eu posso dizer a palavra, mas assim, me dou muito bem com a pessoa de Jesus, um homem de dores, um homem que suportou todas as coisas, que foi manso e humilde, que pode me assistir nas minhas tentações. Mas às vezes eu me esqueço que ele também é o Cristo. E o que isso significa? Que ele tem poder para me salvar da onde eu estiver. Então, quando a gente tem uma revelação completa do Cristo Jesus, o ungido de Deus, nós podemos confiar nele de olhos fechados. Nós podemos nos entregar a ele. Por quê? Porque nós não estamos dependendo mais de uma limitação física, como Jesus era limitado. Mas agora ele está onisciente, onipotente, onipresente, podendo nos assistir em todas as nossas dores. E aí, para finalizar, enquanto eu orava sobre isso, era sobre essa revelação. Sabe, nós precisamos ter essa revelação de que Jesus também é o Cristo, ungido de Deus. Quando Samuel ele foi ungir Davi para que reinasse sobre Israel, Samuel estava dando aval para Davi. Você tem aval da parte de Deus para governar sobre essa nação. Foi isso que Deus fez com Cristo. Deus ungiu a Jesus para que ele governasse a sua igreja, para que ele governasse a sua noiva. Porque foi sobre essa revelação que Jesus disse que edificaria a sua igreja, a Pedro. Foi sobre essa revelação. Qual a revelação? De que ele tinha poder para reinar sobre a igreja, que ele tinha poder para governar a sua noiva, que ele tinha poder para ser o cabeça da sua casa. Então, quando a gente conseguir de fato ter uma revelação completa de quem Jesus é, eu tenho certeza que zona de conforto nenhuma zona de conforto vai nos aprisionar novamente. Então eu queria que a gente olhasse sobre essas coisas, sabe? Nós já estamos caminhando para o fim de mais uma série. Eu tenho certeza que muitos entendimentos foram adquiridos e que nossa mente está sendo renovada. Mas vamos orar para que a gente se apegue e que todas as coisas se tornem atitudes práticas do nosso dia a dia, sabe? Que a gente não se esqueça, que essa semente não se vá, que ela não seja sufocada, mas que ela encontre em nós uma terra fértil para que a gente cuide e ela venha florescer